Não adianta você querer ter sucesso sem ter honestidade, sem ter integridade, sem ter responsabilidade. Olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Químicas de Alisamento. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a carreira de sucesso do cabeleireiro. E olha só, são algumas fases que todo cabeleireiro de sucesso passa e que são de extrema importância para o seu crescimento e principalmente para o seu sucesso duradouro. Tá? Eu estou falando aqui de sucesso duradouro, não estou dizendo, né, eu não vou falar sobre as ascensões que são pautadas somente em um dos pilares, né, de um profissional. Porque o profissional ele precisa ter vários pilares e são essas fases que eu quero mostrar para você que acabam se tornando os pilares do profissional, né? Então, não adianta você querer ter sucesso sem ter honestidade, sem ter integridade, sem ter responsabilidade, né? Então, isso é a base de qualquer profissional de sucesso, um sucesso que perdure, um sucesso duradouro, um sucesso perene. Né? O que acontece? Por que eu estou falando disso? Porque, eu não sei se você sabe ou não, mas o meu salão, eu venho de uma família de cabeleireiros, avó, mãe cabeleireiras, e hoje o meu salão, ele tem 65 anos de existência. Então, e assim, desde que a minha avó, a Maria, ela fundou, e desde que ela despontou e se destacou aqui na cidade, nós sempre nos mantivemos entre os melhores salões aqui da cidade. Isso não é a gente que fala, né? São aí a galera aqui, né? As grandes marcas que sempre fazem pesquisas e o público em geral também. Então, o que acontece é que em 65 anos a gente se manteve na crista da onda. E aqui eu vou dar um esqueletinho de uma carreira de sucesso como essa que a minha avó teve, que a minha mãe tem e que eu também estou trilhando. Então, o que você precisa entender é que o sucesso não precisa ser devagar, ele não precisa demorar para chegar, ele precisa ter integridade, honestidade, responsabilidade, né, e foco e principalmente também paixão e amor pela profissão que você tem. Né? Se você é cabeleireiro ou cabeleireira e não gosta de ser, você está fadado a não ter tanto sucesso. Então vai procurar alguma coisa que você goste e aí você vai ter, com certeza vai ter mais sucesso. Tá? Então, bora lá. Eu acho que a primeira parte da carreira de sucesso, né, no meu pensamento, o primeiro ponto de uma carreira de sucesso para um cabeleireiro é a arte. Como assim arte, Felipe? A arte, ela é justamente o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é um trabalho artístico. Ele é um trabalho artístico, ele não é um trabalho, por exemplo, como o de um engenheiro, né? Todo trabalho tem o seu grau de arte, mas eu acredito que a gente lida muito mais com arte. Quando eu falo em arte, eu não quero dizer somos escultores, somos pintores. Não, somos cabeleireiros. Somos cabeleireiros que, artisticamente, eu não sei se você sabe, mas na história da arte, né, todos os grandes artistas, eles não simplesmente pintavam quadros. Tá? Leonardo da Vinci, por exemplo, que é um grande artista aí da história da humanidade, ele estudava o corpo humano, estudava astrologia, astronomia, estudava ciência em si. Né? A maioria dos grandes artistas eram cientistas também. Porque, por exemplo, para um pintor conseguir fazer uma pintura realista, ele precisa estudar muito a realidade, ele precisa estudar muito, por exemplo, luz e sombra. Né? Então, ele vai pintar uma cesta de frutas. O que ele precisa? Ele precisa saber, ele precisa entender, enxergar isso para poder reproduzir. Né? Então, ele precisa entender a inclinação da luz que está batendo ali naquela cesta de frutas. Ele precisa entender a nuance de cores que tem uma maçã, por exemplo, ou que tem um abacaxi. E aí, quando ele entende isso, ele começa a fazer estudos
né? Você pega, por exemplo, qualquer grande pintura, você tem sempre alguns quadros que aquele artista faz, que são os quadros de estudo. O que é quadro de estudo? É ele pegar e, pô, vou tentar fazer aquela maçã. E aí vai, depois de saber tudo por trás, aí ele vai pôr a mão na massa e vai desenhar aquela maçã. Aí quando ele desenha aquela maçã, ele vai vendo, pô, ó, aqui eu posso misturar um pouco disso com um pouco daquilo, olha só, esse tanto aqui, então eu consegui chegar nessa nuance de cor aqui da maçã. Então, por exemplo, muitas vezes um artista, né, ele pode chegar a demorar anos para completar uma obra. Né? Por quê? Por causa de toda essa fase de estudo, para ele entender luz, entender o que acontece ali. Tá? E com o cabeleireiro não é diferente. É claro que existem artistas e artesãos. Né? Você deve ter aí na sua cidade, sempre tem, né? Na minha cidade tem vários, que se dizem artistas, mas na verdade são artesãos. Né? Simplesmente repetem coisas que outros já fizeram que deu certo. Em alguns casos, vai lá e fica repetindo e acaba não saindo muito dali. Tá? Me deixa muito triste saber e ver que a maioria dos cursos, a maioria do que a gente aprende aí no mundo dos cabelos, são técnicas de artesão e não de artista realmente, né? É muito difícil você achar um curso que te ensine, por exemplo, como você criar a sua própria técnica, ou uma base para que você consiga realizar esses estudos para chegar numa obra artística realmente no final, né? Então, a arte é isso, a arte seria a nossa parte técnica. Então, o primeiro passo para um cabeleireiro ter sucesso, imprimir uma carreira de sucesso, é ele ter a parte técnica evoluída. Tá? E eu não falo em ter receitas prontas, em saber o melhor produto, não é isso. É você entender a ciência por trás do cabelo, é você entender a arte por trás do cabelo, né? Você entender essa coisa de que o cabelo, por exemplo, ele reflete de que, por exemplo, uma coisa bem básica da ótica, né, do estudo da ótica, que você precisa saber, que nós cabeleireiros precisamos saber, é o quê? Nós não vemos as coisas. O que nós vemos é a luz refletida nas coisas. Então, se você pensa assim, você está olhando um cabelo, você não vê o cabelo por si só, você vê a luz que bate nele e reflete. Tanto que se você ficar num quarto totalmente escuro, você não enxerga nada. Então, bateu a luz ali, refletiu e aí você tem a visão, que entra ali a luz no olho, é interpretada pelo nervo óptico, joga para o cérebro e você vê, por exemplo, um loiro perolado. Só que é o seguinte, se o que a gente vê é a reflexão da luz no cabelo, você concorda que, dependendo da cor da luz, vai mudar a cor do cabelo? Então isso é muito profundo, né? Se você for pensar. E a maioria, assim, muitos cabeleireiros ainda pecam nisso. Às vezes a pessoa até sabe fazer ali neutralização, etc., sabe lidar bem com cor, só que a lâmpada do salão dele é azulada. E aí tudo que ele vê vai estar azulado. Tudo que ele enxergar dentro do salão, todos os cabelos, ele não vai enxergar a cor certa. Olha só que interessante. Então, isso é um grau de arte e ciência, né? Eu vou até colocar aqui, porque a arte, ela envolve também a ciência. Né? Então, quando você entende isso, quando você tem essa arte, quando você começa a criar e desenvolver suas técnicas e começa a conseguir ter um resultado superior, principalmente do que os seus concorrentes, né? E você passa a ter, então, um diferencial. Tá? Olha que interessante. Quando você investe tempo, investe dinheiro em conhecimento da arte e ciência por trás dos cabelos, você passa a dominar aquilo. E quando você domina alguma coisa, o que acontece? Você faz o que você quiser com aquela coisa. Né? É como, por exemplo, se você pega um cavalo selvagem para montar um cavalo selvagem, você vai conseguir trazer ele para cá ou para lá, ou fazer uma viagem que seja uma cavalgada com esse cavalo? É muito provável que não.
Mas quando você pega um cavalo que está dominado, que já foi treinado, que já foi amansado, né, que eles chamam, você passa a ter domínio sobre o cavalo. Então você pega a rédea dele, joga para cá, ele vai para lá, joga para cá, ele vai para lá. Então você domina, você passa a dominar o cavalo, é a mesma coisa. Quando você domina a arte e a ciência por trás do cabelo, você tem domínio para criar o que você quiser. Né? Olha só que interessante. Então, ao dominar a arte e a ciência, você consegue imprimir um diferencial muito acima daquilo que os seus concorrentes. Beleza. Aí chegamos então aqui, né? Começamos aqui a nossa carreira, arte e ciência. Legal. Então, isso é suficiente para a gente ter sucesso? Não, não é. Sabe por quê? Se você for pensar, se você for pegar também na história da arte, muitos, mas muitos, aliás, a imensa maioria dos artistas mais famosos que a gente viu, dos melhores artistas, os artistas mais completos que a gente viu na história da humanidade, a maioria deles morreram pobres, morreram na miséria. E hoje um quadro desse cara que morreu lá pobre vale milhões e milhões de dólares. Mas como isso? Isso porque ele não soube, porque não adianta você ser o melhor cabeleireiro ou a melhor cabeleireira do mundo se ninguém sabe que você existe. Se ninguém te conhece. Se ninguém sabe que você tem esse domínio. Né? E aí entra a primeira fase que alguns cabeleireiros não dão muita importância, outros acham que não precisa, outros acham que é algo de pessoas que fazem, que são charlatões. E não é, tá? Que é o marketing. O que é marketing, Felipe? O marketing simplesmente é você fazer a propaganda de você mesmo. Tá? E dentro do marketing existem duas coisas principais. A primeira é a propaganda. Né? Você já deve ter ouvido que a propaganda é a alma do negócio. Tá? Propaganda é a alma do negócio? Desde que ela seja 100% honesta, 100% íntegra, tenha responsabilidade e tenha fundamento, sim, ela pode ser a alma do negócio, sim. E valorização. Valorização, na minha opinião, é a parte mais importante do marketing. É a base, é a base do seu marketing, é a base do marketing do cabeleireiro. O que é valorização? Veja bem, quando você, vamos supor, você cobra lá R$150 para fazer uma progressiva, ou R$200 para fazer um trabalho de luzes. Tá? R$200 uma luz. Tem gente que cobra R$150 para fazer uma luz. Tá tudo bem, mas o que acontece? Quando você começa a ter essa diferenciação aqui, você precisa começar a valorizar o seu trabalho. O que é valorizar o seu trabalho? É você, olha só, o que é valor? Né? Vamos entender o que é valor e o que é preço. São duas coisas completamente diferentes. Tá? Quando você pergunta qual o valor disso, é diferente quando você pergunta qual o preço disso. O preço é o que está na etiqueta lá. Agora, qual que é o valor? Por exemplo, vamos supor assim, eu gosto de dar umas arriscadas na cozinha, tá? Então eu gosto muito de cozinhar. E, por exemplo, eu tenho amigos que não entram na cozinha. Então, quando eu vou numa loja, por exemplo, e vejo uma faca que custa lá R$100. A gente sabe que tem faca que custa R$10, R$5, R$15, enfim. Quando eu vejo uma faca lá de R$100, eu já cheguei a ver uma faca, não comprei, mas eu cheguei a ver uma faca de R$400, R$500. Então, quando eu vejo aquela faca, eu falo, cara, e aí o cara me explica da faca, eu falo, cara, eu quero essa faca. Eu quero uma faca dessa. E um amigo que não cozinha vai olhar e vai falar, cara, você tá louco? Olha aqui, essa aqui custa R$15, faca é faca. Só que o que acontece? Para mim, aquela faca tem um valor bem maior do que para o meu amigo. Olha que interessante. Por quê? Porque eu valorizo aquilo. Porque, como eu gosto de cozinhar,
eu já li sobre facas, eu já entendo sobre a diferença das facas, eu entendo um pouco sobre esse mundo. Então, eu dou valor sim a essa faca que é muito mais cara, né? E um amigo meu que não cozinha, ele vai pagar R$ 400 uma faca? Ele não vai nem querer ver a faca. E para ele, faca é tudo igual. Então, qual que é o grande lance da valorização do cabeleireiro? É você dar essa educação para a sua cliente. É você mostrar para ela o valor que você está entregando. Quando você tem um diferencial, se você não explica para a sua cliente, olha, nós vamos fazer no teu cabelo assim, 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 porque isso, isso, isso e isso, e assim o seu cabelo vai ficar melhor, né, vai ficar mais brilhante, ou vai ficar mais claro, ou vai ficar mais bonito, enfim, você explica os porquês da cliente, você mostra para ela, ó, geralmente a galera faz assim, mas eu faço assado. Por quê? Porque isso vai te trazer isso, isso, isso de benefício. O que acontece? A tua cliente aprendeu que, né, nesse momento em que você fez isso, a tua cliente aprendeu que o que você faz vai trazer benefícios maiores para ela. E aí ela passa a dar mais valor para aquilo que você faz. E quando ela dá mais valor para aquilo que você faz, quando o valor percebido por ela é maior, o que é que você consegue fazer? Subir o seu preço. Olha só que interessante. E essa cliente, ela vai pagar tranquilamente, né? Ah, Felipe, não vai pagar. Bom, ontem eu fiz uma sessão de aula ao vivo com os meus alunos e justamente sobre uma mentoria que eu dei de bônus para a maioria deles, que é uma mentoria anticrise, a mentoria em que eu ensino para todo mundo como faturar mesmo com o salão fechado, como faturar mesmo atendendo poucas clientes, etc. E o que eu tive ali, né, e foi uma sessão em que a gente estava coletando os resultados, né, eu queria saber se a galera tinha conseguido mesmo os resultados esperados. E todo mundo que falou, né, todo mundo que aplicou o método e tudo mais, todos eles subiram o preço, exceto uma que não subiu o preço ainda, porque ela tinha começado mais atrasada, e todos eles dobraram o preço que eles cobraram. Tá? Por quê? Porque eles souberam valorizar o trabalho deles, valorizar o que eles estão entregando. Quando você valoriza, tem aluna minha, por exemplo, que as clientes nem perguntam mais o preço. Eu quero aquele serviço que você fez na fulana, ou aquele serviço que você mostrou na sua página do Facebook, ou aquele serviço que, enfim, que você me falou. E ela tá, né, essas alunas estão conseguindo cobrar aí o dobro, algumas triplicaram o preço. Por quê? Porque fizeram a base com a arte e com a ciência, melhoraram bastante tecnicamente, melhoraram a entrega, né, do serviço delas, porque elas entendem o por trás das coisas e conseguem ter um resultado melhor, né? E aí elas começaram a fazer o marketing. Tá? Olha que interessante. Então, elas começaram a valorizar. E depois que você valoriza o seu trabalho e consegue imprimir isso para as pessoas em geral, o que acontece? Você precisa amplificar. Né? Uma coisa é você aumentar o seu valor percebido pelas clientes que você já tem. Tá? E isso é um processo. Isso é um processo. Né? Muitas vezes você vai entregar aquele serviço com um valor superior, mas pelo mesmo preço para a pessoa experimentar e provar se realmente é isso. Pensa bem, quando você vai na feira, né, quem aqui já foi em feira, né, eu acho que toda cidade tem feira, você vai na feira e vai comprar um queijo, ou vai comprar um abacaxi, eu sei que na feira aqui da minha cidade tem o cara do abacaxi lá, que fica do lado do caldo de cana ali, e o que ele vai fazer? Ele pega e ele abre um abacaxi, e vai tirando uns pedacinhos. E todo mundo que passa, quer experimentar o abacaxi pérola, tá docinho, não sei o que, não sei o que. E o que acontece? Você vai lá e experimenta. E se tiver docinho mesmo, você nem estava pensando em comprar um abacaxi.
E aí você faz o quê? Você acaba comprando o abacaxi. E olha que interessante, esse aí que dá o abacaxi para experimentar, geralmente o abacaxi dele é um dos mais caros da feira. Gente, abacaxi é abacaxi. Só que o que ele fez? Ele valorizou o abacaxi dele e ele amplificou essa valorização. Primeiro, o que ele valorizou? Ele falou, o meu abacaxi é mais doce. Ele já tem a diferenciação. E aí ele te dá um pedacinho do abacaxi e fala, olha só como é doce. Então ele está fazendo o quê? A propaganda. Ele te deu um pouquinho, né? Ele abriu um abacaxi lá, ele perde um abacaxi por dia, dando os pedacinhos para o pessoal experimentar. Só que vale a pena ele abrir esse abacaxi? Vale, por quê? Ou seja, né, o abrir o abacaxi é você dar, você entregar mais e cobrar o mesmo tanto que você estava cobrando. Para quê? Porque esse daí é o pedacinho do abacaxi. Quando ela provar e ver que é docinho, e aí você vem e fala, então, só que agora esse abacaxi, que é mais doce, que é mais bonito, que é mais saudável, que sei lá, enfim, você vai... esse abacaxi, ele é diferente, então ele tem um preço diferente também. E eu ensino isso, tudo isso como você passar por essas nuances e conseguir, na hora que você falar o preço, a pessoa, às vezes você nem fala o preço, a cliente vira para você e fala assim, vamos embora, eu não quero nem saber, vamos fazer. Né? Então, você valoriza, você faz amplifica, né? Você amplifica fazendo a propaganda. O que ele faz? Todo mundo que passa, ele vai fazendo a propaganda. Quer provar o abacaxi, quer provar o abacaxi, quer provar o abacaxi. Então, a propaganda é a amplificação da valorização. Como assim amplificação? Você pega a sua valorização, a hora que você conseguiu valorizar as pessoas, as suas clientes estão percebendo o aumento do valor que você está entregando, você pega e coloca isso num amplificador. E o que é um amplificador para a gente? Aí onde você está me assistindo. Essa telinha aí, ó. Facebook, Instagram e YouTube. E aí você pega e fala para todo mundo, ó, eu tenho um serviço de alto valor que eu quero te explicar um pouquinho. Papapá, papapá, e você vai fazer a propaganda da valorização do seu trabalho. Só que você consegue isso aqui sem ter um diferencial? Não. Se você já tem um diferencial, tá ótimo, você já pode vir e começar a fazer seu marketing. Se você não tem, você precisa primeiro criar ele. Tá? Então, olha lá, arte, ciência, marketing. Tá ficando bacana isso. Porque você já está dominando a parte técnica e você está conseguindo cobrar mais para fazer um trabalho superior. Você já consegue fazer sobrar mais dinheiro para você. Você já consegue começar a ter um sucesso financeiro. Você já consegue ter tranquilidade financeira. Já consegue ter todas as contas quitadas. Você já consegue começar a realizar alguns sonhos que você tinha e não realizava porque você não tinha dinheiro. Né? Você já consegue, por exemplo, fazer investimentos no teu salão, para melhorias no salão. Tá? Quer ver? Uma ideia muito boba de valorização se você não serve café no seu salão, começa a servir ali um café com uma bolachinha, uma rosquinha e tal. Isso já aumenta a percepção de valor da sua cliente. Interessante, né? E é algo bem simples. É claro que a valorização que traz maior impacto é a valorização do seu trabalho em si. Mas você valorizando o ambiente, o conforto, né? Teve uma live que eu fiz do projeto 1211 também, que teve uma pessoa que falou, e as clientes que ficam reclamando do tempo que demora para fazer uma luz? Né? Aí eu dei algumas dicas de como não precisar demorar tanto, tá? Mas principalmente eu falei para ele assim, sempre que uma cliente reclama do teu preço ou do tempo que ela está no teu salão, a culpa geralmente é nossa, tá? A culpa geralmente é sua. Porque se a pessoa reclama do preço, fala que você está cobrando muito, significa que você, na verdade, ela está querendo dizer que você está entregando pouco. Tá? Eu já tive várias clientes que não tinham... não era fácil para elas, por exemplo, pagar um serviço para fazer comigo aqui. Mas elas pagaram, elas dividiram, elas fizeram um sacrifício. Por quê? Porque elas perceberam o valor daquilo. Então não adianta você falar, mas aqui no meu bairro ninguém tem dinheiro.
Aqui na minha cidade ninguém tem dinheiro, ninguém gasta com isso, ninguém dá valor para isso. Ninguém dá valor porque você não se valoriza, não consegue aumentar o valor percebido do seu trabalho. Tá? Eu tenho alunas de cidades pequenas, realmente pequenas, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, Goiás, Amapá, e a galera consegue. Então, se a galera consegue, você também consegue. Né? O grande lance é você aumentar a valorização. Quando você aumenta a valorização, cara, nós estamos num ramo que é um dos ramos que mais cresce. O Brasil hoje é o segundo maior consumidor de beleza do mundo. Era o terceiro há 2 ou 3 anos atrás, a gente ultrapassou o Japão, se não me engano. Então a galera aqui, o brasileiro, ele tem a tendência de investir na própria beleza. E cara, vamos combinar? Nós cabeleireiros somos um dos principais profissionais de beleza. Então a gente está na crista da onda desse mercado. Mas por que você não está com... Você pode falar, eu não vejo isso não, Felipe, eu não sinto esse mercado. Você não sente porque você não está conseguindo valorizar o seu trabalho, não está conseguindo amplificar, mostrar isso para as pessoas e fazê-las perceberem que você tem esse valor para entregar. Tá? Eu vejo isso acontecer quase todo dia, ali nas comunidades das minhas alunas e tudo mais. Por quê? Porque elas tiveram esse direcionamento e você precisa também desse direcionamento. Tá? Então, quando você chega aqui e você começa a aumentar o preço, você começa a se valorizar, você consegue já ter aí um certo sucesso financeiro. Tá? Junto com o sucesso vem algumas responsabilidades. Então, chega um momento em que você vai precisar organizar principalmente as finanças. Tá? Organizar as finanças e a estrutura, né, de trabalho. E isso é um ciclo, né? Você vai fazer isso, então você vai começar a ganhar mais dinheiro, você vai começar a ter mais, e aí você vai precisar direcionar. Você sempre precisa ter uma parte daquilo para continuar evoluindo, tá? Para você investir em mais conhecimento de arte e ciência, investir mais em marketing, e aí você vai precisar organizar mais as finanças, a estrutura do teu salão e mandar bala. Isso aqui já numa fase mais avançada. E depois, por fim, você vai escalar. O que é escalar? É você chegar num ponto em que você não consegue mais atender o tanto de gente que pede para fazer com você, tá? E você precisa escalar, você precisa conseguir atender mais pessoas para continuar crescendo. E aí, nesse ponto, você vai precisar montar uma equipe. E aí, quando você monta a equipe, você treina ela, e aí o ciclo volta a acontecer o tempo todo. Só que o grande lance é o seguinte, né? Muitos de vocês podem estar olhando para mim, nossa, mas esse negócio de chegar em organizar a estrutura, formar a equipe, eu estou muito longe disso, etc. Ou não, depende. Mas a verdade é a seguinte, ontem mesmo tiveram, na verdade, todo mundo que falou estava nessa situação, mas 3 pessoas estavam assim, 2 pessoas estavam a ponto de fechar o salão e trabalhar com outra coisa, ou virar... uma delas até chegou a fazer teste num outro salão, ela tem o salão dela, mas chegou a fazer teste com outro salão, a outra atendia na sala de casa, e tá tudo bem. E aí elas começaram a fazer isso daqui, ó. Uma delas já desistiu de ir para outro salão, desistiu do teste, pegou e começou a fazer... começou a focar no salão dela. Até foi muito engraçado, porque ela falou, meu, isso funciona, em 3 dias eu consegui, em 3 dias, né, assim, na semana eu consegui faturar mais do que eu faturei o mês passado inteiro, isso no meio da pandemia, e ela está em São Paulo, uma das cidades mais afetadas aí pelo Covid e tudo mais. Então, nós conseguimos, tem uma delas que falou comigo, lá do Ceará, tem até aqui anotado, ó, senador Pompeu no Ceará, e ela atendia na sala de casa, começou a fazer isso, ela até brincou que ela falou, meu, eu tenho
como é que ela falou? Ela falou, agora as clientes ligam, eu preciso falar para elas esperar um pouquinho que eu preciso olhar a agenda. Quer dizer, ela nunca teve esse lance de olhar a agenda porque tinha muito pouca cliente. Então, não, agora eu preciso olhar a minha agenda para ver se... Né, ela fala que até o marido dela virou para ela e falou, mas como você precisa olhar a agenda? Tá doida? Marca a mulher aí. Fala, não, agora tem um monte de gente na agenda, se eu marcar uma em cima da outra, eu não vou conseguir atender. Pô, é muito louco, né? Então, você consegue chegar nesse ponto. Onde que você tem que focar? No começo é isso aqui, ó, arte e ciência, tá? Invista no seu conhecimento. Felipe, eu não tenho dinheiro para investir. Meu, quem não tem dinheiro para investir no seu próprio conhecimento é a pessoa que mais precisa investir nisso. É a pessoa que mais precisa investir nisso. Tá? Seja tempo, seja dinheiro, não importa. Você precisa investir demais nisso, porque sem você conseguir, sem você ter a base técnica para você se diferenciar, você não vai conseguir. Não vai conseguir ter nunca dinheiro. Né? As pessoas geralmente falam assim, eu vou esperar sobrar dinheiro, que aí eu vou investir num negócio legal para eu crescer mais. Não é assim que acontece. Você primeiro tem que fazer o sacrifício e dar um jeito de fazer, de dar o primeiro passo. Depois é que o dinheiro vem. O dinheiro vem como consequência. E olha, galera, eu demorei anos e anos e anos para entender isso. Meus mentores me falavam isso há anos atrás. Eu demorei muito tempo para entender essa parada. Mas é assim que funciona. Tanto que eu sempre pensei desse jeito. Não, eu vou esperar dar uma melhorada, eu vou esperar passar essa crise, eu vou esperar não sei o que, aí eu vou investir num curso massa, né? Eu sempre tive sonho de dar cursos, né? Então eu fiquei patinando nisso muito tempo. E depois aí depois eu até comecei a investir. Muitos dos cursos que eu fiz no começo da minha carreira foi a minha avó, a minha mãe que me deram, né? Porque eu não queria investir. E a coisa só mudou para mim quando eu comecei a investir, a acreditar em mim mesmo, principalmente. Tá? E até recentemente, eu não queria investir, ia deixando para depois, até que eu falei, tá, esse povo fala que tem que fazer assim, então eu vou fazer. Eu fui lá e investi o equivalente a um carro zero completo numa mentoria, tá? Numa mentoria para conseguir montar, né, o esquema dos meus cursos, e essa mentoria aí custou uma bagatela, mas as transformações que eu estou conseguindo ter dos meus alunos e alunas, né, já valeu a pena muito, porque realmente a coisa funciona. Quando você tem um mentor que já passou por várias coisas, que pode te mostrar o caminho das pedras, vale muito a pena. Vale muito a pena. Né? Tanto que não só eu tenho alguns outros colegas que também mentoram, que também dão cursos, e que a gente se conversa e a gente consegue, né? Esses que eu tenho mais contato, eles também conseguem esse tipo de transformação. O que os nossos alunos conseguem? Eles conseguem pagar o curso antes, muitas vezes, de pagar a primeira parcela. Né? Muita gente, por exemplo, compra um curso dividido lá em 12 vezes. Muitos alunos acabam pagando o curso antes de pagar a primeira parcela do cartão. É interessante, né? Por quê? Porque isso aqui é de extremo poder. Tá? Agora, só de você entender essa parada, você já vai com certeza começar a ter resultado já. O que você precisa fazer? Cara, entende o que você está fazendo. Não faz por fazer. Não sai imitando profissionais que você vê ou professores que você vê em cursos. Chega lá, ó, existe uma perguntinha que é de extremo poder, e agora eu vou dar aqui, ó, uma das coisas mais poderosas para a sua evolução de conhecimento e evolução profissional. Uma das coisas mais poderosas que existem e também uma das mais simples. Todas as vezes que você tiver diante de um mentor, de um professor, diante de um profissional que você admira, diante de uma pessoa que está te ensinando alguma coisa ou está te mostrando alguma coisa, faça uma única pergunta. E essa pergunta é: por quê?
tá? Sempre pergunte o porquê. Eu sei que muitas pessoas vivem perguntando, nossa, como você faz isso? Como você faz aquilo? O que é que você usa? Como que você usa? Mas ninguém pergunta por que você está fazendo desse jeito. Por que você usa esse produto e não aquele? Por que você segura a mecha assim e não assado? Por quê? Quando você pergunta o porquê, você entende o que está por trás daquilo que a pessoa está fazendo. E aí, quando você entende o porquê, você consegue criar o como fazer, criar o que fazer. Você consegue testar as coisas, testar os produtos para fazer. Então, quando você entende o porquê, isso é extremamente libertador. Então, você ter uma carreira de sucesso é fácil, Felipe? Olha, a hora que você chega lá, você fala, cara, até que não foi difícil. Mas é tudo passo por passo por passo, devagar, com paciência e sabedoria e sem medo. Sabe por quê? Olha só, uma coisa que eu sempre penso é o seguinte, ó. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Você tem que pensar, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Isso é de um dos meus mentores também, o Ferris, que inclusive eu já li todos os livros do cara, o cara é sensacional. E ele fala assim, ó, quando você vai fazer uma coisa nova, por exemplo, né? Será que eu vou investir nisso, em arte e ciência? Será que eu vou subir meu preço? Será? Não sei. Será que eu estou conseguindo valorizar? Toda vez que você tiver uma decisão para tomar, pergunte para você mesmo, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Tá? Se você está ruim, tá numa fase muito ruim, se você não está ganhando dinheiro, se você não tem dinheiro para pagar as contas, se você não consegue crescer, se você não consegue fazer nada, se você não está sem saída, qual que é a pior coisa que pode te acontecer se você mudar? Geralmente, a pior coisa que pode te acontecer é você continuar na mesma. E qual que é a melhor coisa que pode acontecer? Se a pior coisa é continuar na mesma, qual que é a melhor coisa que pode acontecer? Cara, a melhor coisa que pode acontecer é eu dobrar o meu faturamento, triplicar meu faturamento, começar a ganhar dinheiro, começar a ter sucesso, começar a ter cliente batendo na minha porta, me ligando, começar a ter agenda lotada. Isso é a melhor coisa que pode acontecer? É. E qual que é a pior? A pior coisa é continuar do mesmo jeito. Então, você vai fazer ou não? Mete bala! Mete bala. Se a pior coisa que pode acontecer é você estar igual você está agora, não vai mudar nada, e a melhor coisa é bom demais, meu, mete bala, não tem que ter medo. É igual, tem muita gente que fala, eu tenho medo de fazer luzes. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Derrubar o cabelo? Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Ficar amarelo? Tudo bem. Então, você, primeiro, se imune de algumas proteções para você não deixar o cabelo cair, ou seja, vai abrindo o papel toda hora ali, testa a resistência do fio, a hora que você vê que o cabelo não tá, já está ficando esquisito, que de repente pode ser que ele comece a quebrar, tira. Qual que é a pior coisa que pode acontecer então? Derrubar o cabelo? Não, tirar antes do tempo. Tirar antes da cor. Beleza. Essa é a pior coisa que pode acontecer. E a melhor coisa que pode acontecer? A melhor coisa que pode acontecer é você conseguir fazer um loiro bonito, um loiro sensacional, a sua cliente ficar feliz, pagar feliz o seu trabalho, sair fazendo propaganda sua, você tirar uma foto, postar nas redes sociais e começar a bombar. Não é? Então, é assim que funciona. Né? Tem um jargão, tem o hobby que eu tenho, não vou contar ainda qual que é o hobby não, mas dentro do mundo desse meu hobby a gente tem um jargão que quando a pessoa tem coragem, muita coragem para fazer alguma coisa, a gente fala, nossa, mas você tem peito, hein? Então é ter peito mesmo, é matar lá o problema no peito, falar, vamos lá. Sabe por quê? Se você continuar do jeito que você está, você vai continuar do jeito que você está.
Se você não mudar o que você está fazendo hoje, o seu amanhã vai ser igual. Então, tem que meter bala. Não pode ter medo. E não é que não pode ter medo. Pode ter medo, deve ter medo. O medo é um instinto que nos protege, que nos defende. Só que é o seguinte, ou você faz com medo mesmo, ou você não vai sair do lugar. Tá tudo bem sentir medo. O medo só não pode te paralisar. Então, eu tenho uma tarefa para todo mundo que está assistindo essa live aqui. Tem uma tarefa para vocês. Assim que a live acabar, vocês vão pegar e vão fazer um vídeo de vocês falando sobre você mesmo. Falando sobre a sua história. Como que você começou na profissão, por que você gosta tanto dessa profissão. Tá? Então você vai pegar, na hora que acabar a live, abrir a câmera do seu celular, ir lá na câmera do seu celular, apontar ela para você e contar a sua história, a história da sua carreira. Para suas clientes, para possíveis clientes. Né? Gente, eu estou aqui, o meu nome é Felipe, eu sou profissional há 20 anos, eu vou contar um pouquinho da minha história. Quando eu comecei, eu fiz curso disso, fiz curso daquilo, bibi, bababó. Hoje em dia, eu acho que o grande lance do cabelo é esse, assim. Fala o que você tiver vontade de falar. Sabe por quê? Quando a gente fala para a câmera aceita tudo. Né? Então, você pode dizer aquilo que você realmente pensa. E sabe o que vai acontecer? Você vai pegar esse vídeo e vai postar no seu Facebook, no seu Instagram, tá? Então você vai fazer isso, essa é a tarefa para vocês. E aí depois eu quero que vocês me contem como é que foi o resultado. Como é que foi a repercussão disso. Ah, Felipe, eu só tenho 2 seguidores. E daí? Bota lá. Desafio aí para a galera que está acompanhando o 1211, nosso projeto 1211. Beleza? Agora eu vou responder aqui uma galera que comentou. E vamos que vamos! A Gilmaria, aluna minha, ó. Realmente, Felipe, mesmo morando em um lugar pequeno, dá para lucrar. Eu moro num povoado do Nordeste baiano, com cerca de 3 mil habitantes, e tô feliz com a procura. Parabéns, Gilmaria. Ô, Daniel, Felipe, graças aos seus vídeos e conhecimento, consegui me valorizar mais e subir sim meus preços. E o mais impressionante, sem a cliente reclamar. Isso porque entrega um serviço incontestável. É isso aí, meu velho. Sensacional. Alzita. Alzita. Oi, Felipe, boa tarde. Tudo bem? Já estou com meu certificado no salão. Ontem fiquei com uma cliente e esperei você me chamar. Ô, Zita, que legal. O meu trabalho está melhorando muito com o método. Muito bom, parabéns. Parabéns para você. Vamos que vamos. Bacana demais. Olha só, Amacá, Paris. Abrimos um negócio agora. O curso com o Felipe é surreal. Muito conhecimento para passar a nós cabeleireiros. Observei que até profissional com 15 anos na área se surpreenderam com tanta bagagem de experiência que o mestre transmite. Gratidão, gratidão. Que legal. Maria de Fátima, é o que aconteceu comigo, eu nunca tinha dinheiro para investir, aí apareceu você, valeu, a Maria de Fátima Ciarelli, a nossa, a Maria de Fátima começou a fazer live uma atrás da outra depois da mentoria e está mandando ver. Olha só, para investir, aí apareceu você, eu resolvi pagar para ver, emprestei cartão da minha amiga para pagar o curso, meu marido ficou bravo dizendo que eu estava louca em fazer dívida nessa crise. Mas hoje ele está vendo o resultado do curso e muito feliz com o meu aperfeiçoamento. Vamos que vamos! A Edna, parabéns, Felipe. Só preciso perder a timidez para pôr tudo em prática. Edna, uma coisa é você ter timidez com um público te vendo. Tá? Outra coisa é você olhar para o seu próprio celular, você está olhando para você mesmo. E você tem a opção de não publicar depois desse vídeo. Então você está falando para você mesmo. Não precisa ter timidez nessa hora. Pensa nisso. E aí, a hora que um vídeo fica bom, você vai lá e posta. Aí você posta e não olha mais. Olha depois de uns dias, que aí você não vai ficar tímido. Maria de Fátima, já pensei em desistir várias vezes. Estava sempre pagando para trabalhar, mas agora vi a luz no fim do túnel. Vamos que vamos!
A Ju, estou amando o curso Método Lisos, o tal detox quelante mudou minha vida. Vamos que vamos ver aqui no Instagram como é que tá. Rosilene, me sinto constrangida por não ter condições de fazer seu curso. Imagina, Rosilene. Muitas pessoas, aliás, eu diria que uma grande parte dos meus alunos não tinham condições também de fazer o curso. Foram lá, deram um jeito, né? Aí é que tá, a primeira parte é você conseguir dar um jeito de começar o processo, né? Como que se dá um jeito? Precisa dar um jeito, precisa arriscar mesmo. Estou nessa fase de não conseguir atender todas as clientes que me procuram. Boa, Ana Catarina, sensacional. Agora precisa montar a equipe. Ou tu faz, ou outro vai fazer por você, mesmo com medo. Exatamente. Eu não consigo fazer, eu rir demais. Não tem problema nenhum, faz rindo mesmo. Rir é uma das coisas mais graciosas que a gente pode fazer e escutar, né? É o som da alegria, então problema nenhum em fazer rindo. E estou feliz com meus resultados, vamos que vamos! Gosto muito da sua simplicidade, Rafael, gratidão, galera. Pô, o carinho de vocês é o que me dá força para continuar. Sério, estou com se do curso Como Fazer de Portugal. Célia, tranquilo, o curso é 100% online, tá? Então você consegue fazer de Portugal, inclusive tenho 2 alunas portuguesas já, que estão gostando bastante e já estão começando a aplicar, né? Porque aí em Portugal começou a abrir, começou a poder abrir, então a galera tá começando a fazer. Então dá para fazer tranquilo, a gente tem as aulas ao vivo online, tudo fica gravado, você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Olha lá o Santos, hoje promovi um bingo com o meu serviço premium. Sensacional, ideia muito boa. Vamos que vamos, galera. Romero Santos. Lê, infelizmente eu deixei de pagar meu cartão para fazer esse curso, seja o que Deus quiser. Vamos que vamos. Eu tô dando aqui 200% de mim, sempre dou 200% da minha parte. Cada aluno que dá 100% da sua, consegue chegar lá. Consegue, aliás, muitas vezes ultrapassar o resultado que eu falo que ele vai conseguir. É impressionante. Ó, Salvador, gratidão, galera. O valor para Portugal, Célia, ele já faz, a gente usa a Hotmart ela já faz como é que chama? Já troca a moeda automaticamente, tá? Então, na hora, ele já vai te dar o valor aí em euros, tá? Gente, como chama isso? Já fazendo o câmbio, né? Já fazendo o câmbio certinho. Beleza? Então, é tranquilo. Vamos que vamos, galera! A Maricélia, já tô tendo sucesso e digo, tô só começando. É isso aí, Maricélia. Maricélia, aluna também, vamos que vamos. Galera, é isso. Vamos terminando aqui mais essa live do Projeto 1211. Entra no Telegram, que lá tem sempre conteúdos exclusivos para quem está para quem está lá no Galera Águia, no grupo do Telegram. E é isso, vamos que vamos. Olha lá, Camargo, sem dinheiro para fazer curso, infelizmente. Tá tudo bem, Camargo. A maioria dos alunos não tiveram dinheiro para fazer o curso, eles deram um jeito. Um pediu o cartão emprestado, o outro não sei o quê, o outro... teve gente que fez até empréstimo. E vou te falar uma coisa, pouquíssimos se arrependem. E tá tudo bem, quem se arrepende, todos os meus cursos têm garantia, e você pode pedir ali o seu reembolso em até 15 dias, e tá tudo bem. Vamos que vamos, galera. É isso. Vejo vocês na semana Loiros Perfeitos. E amanhã tem a última live do Projeto 1211, depois a gente já engata na semana Loiros Perfeitos. Então amanhã eu vou falar sobre as oportunidades na crise. Beleza? Vamos que vamos. Um grande abraço, sucesso sempre e até a próxima!